ligados aqui, conectados com vocês. Certo. Bom, gente, é assim, olha, eu comecei a me interessar pela área pública porque eu sou concursada no Conselho Regional de Engenharia e eu atuo no Conselho já há 16 anos, já assumi vários cargos na gestão, já estive em várias posições, e eu senti na pele a dificuldade que existe quando a gente fala em gestão na administração pública. Então, vocês que não me conhecem ainda, eu sou economista, sou contabilista, sou técnica contábil, eu entrei no Conselho de Engenharia como contadora. Então, eu sou economista, tenho formação, e eu assinei, todos os balanços lá eram meus, porque contabilidade pública, você conta nas mãos quem conhece bastante de contabilidade pública. E eu tenho essa facilidade de conhecer contabilidade pública, então, eu trabalho muito com contabilidade pública. E também, a partir do momento em que eu comecei a me interessar pela área de gestão, fui fazer me especializei como conselheira de emprego e renda no estado de São Paulo, no município, vi a dificuldade, a transparência dos dados é uma coisa assim, muito complicada, a gente tem uma dificuldade muito grande de informação, do disclosure mesmo, porque se vocês entrarem lá no site da transparência do governo, duvido que vocês consigam se encontrar. E eu também senti essa dificuldade de como me encontrar ali. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a trabalhar com essa questão de governança. E aí, depois que eu fui conselheira de emprego e renda como funcionária do CREA, eu comecei a me interessar por toda a cadeia contábil e de controller, e aí fui fazer um mestrado em controladoria para entender melhor como é que isso funcionava. E agora eu comecei a me apaixonar por relato integrado justamente pela questão de gerar valor ao longo do tempo. A gente não sabe para que serve, gente. Se eu perguntar para vocês para que serve um conselho de fiscalização profissional, duvido que vocês saibam. Se eu perguntar para vocês qual é o benefício que traz o Ministério da Economia, vocês até têm né? Mas saber realmente, a gente não sabe. Da Receita Federal, a gente não sabe. Nós temos aí o Banco do Brasil, nós temos a Petrobras, nós temos as universidades, a USP, e a gente sabe de que maneira que está sendo gerido os recursos que são compulsoriamente arrecadados. Esse é o ponto. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Sim, muito. Sim? Aí eu comecei a estudar junto, forte sobre essa questão do relato integrado, e eu tive a grata satisfação de ter pessoas maravilhosas na minha vida, como Bueno, como Cláudio. Cláudio é um querido, me ajudou muito, a Vânia. E eu comecei a trabalhar, o Augusto do Tribunal de Contas, o Hamilton do Tribunal de Contas, são pessoas que estão assim, são parceiras para que a gente consiga realmente a levar um propósito. E aí foi o seguinte, né, gente? O escândalo que nós tivemos de corrupção a partir de 2012, lá, com a questão da Lava Jato, foi o grande estupim. E aí nós começamos a trazer essa questão de relato integrado. E isso já... viu, Kassai? Eu tenho uma coisa para falar, eu fico muito orgulhosa de estar no Brasil. Sério? Muito, muito, muito orgulhosa de estar no Brasil, porque nós estamos no caminho inverso do resto do mundo. No resto do mundo, queridos, funciona assim. Primeiro, as empresas privadas tomam posse desse conhecimento
E aí a administração pública é a última a levar a cabo o negócio. Estou mentindo, Kassai? Você está mutado. Eu concordo com você, inclusive, sobre muitas outras coisas que nós podemos conversar também. Pois é, e nós estamos na contramão. Nós começamos na administração pública. A administração pública encabeçou isso, esse propósito de levar transparência e facilidade para os detentores de capital, e aqui eu vou tomar a liberdade de não falar só do capital financeiro, porque eu tenho que entregar todos os capitais aqui, e nós vamos falar disso um pouco mais para frente, o Cláudio vai poder corroborar com o que eu estou falando, até por conta da revisão do framework, viu, Cláudio? Já estou falando de todos os capitais, não só do capital financeiro. Porque o grande problema dos relatórios de sustentabilidade, pessoal, é que eles reportam toda essa questão sustentável, mas não conseguem trazer comparativos, não conseguem me trazer uma demonstração quantitativa do que está acontecendo. E os detentores do capital financeiro, eles começaram a sentir muita dificuldade de avaliar isso. E uma coisa que eu quero relembrar aqui, é que vocês certamente já devem saber por conta da matéria que vocês têm já. Né? Oi, Danilo. Danilo, tudo bem? Bom, então, o que eu quero trazer aqui? Por que é gerando valor ao longo do tempo? Porque vocês vão perceber que quando eu falo de relato integrado, eu não estou falando do relatório. O relatório é um produto do processo do relato integrado. Então, o que aconteceu? Qual foi a grande demanda? A grande demanda é que as organizações elas precisavam se tornar um pouco mais conscientes de como reportavam às partes interessadas os princípios de governança, ou seja, de equidade, de prestação de contas, de responsabilidade, de transparência, principalmente, quais são os seus propósitos? Por que ela existe? Por que ela existe? E aí, a gente começa a falar do relato integrado. O relato integrado, então, não é um relatório. O relatório é um produto do relato. Por que é um produto do relato? Porque o relato, eu falo de um processo, eu falo de um ecossistema, eu falo de algo maior, eu falo de algo que vai me trazer clareza do que está sendo feito. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Perfeito. Então, queridos, o que eu tenho para dizer é que ele vai fornecer para a gente uma visão holística, uma visão sistêmica de desempenho. Eu terei condições de avaliar melhor os riscos, de conhecer a estratégia da empresa, de conhecer qual é o modelo de negócios e qual é o contexto operacional dessa entidade e se ela já atua ou não com governança. Vocês sabem que eu trabalho muito fortemente com o Tribunal de Contas da União e recentemente em 2015, 2016, já saiu um acórdão falando sobre como é a governança corporativa em entidades públicas. E se você tiver tempo de dar uma lida nesse acórdão, vocês vão perceber que nós somos ainda muito incipientes em governança. E por conta desse relatório, hoje o Tribunal de Contas está trabalhando muito, fazendo uma revisão na integridade.
Então, para vocês perceberem, e isso tudo, eles começam a ter essa visão de como é todo o processo da entidade. Esse aqui é o framework, eu acredito que muitos já conheçam. Aqui, então, eu tenho todos os capitais, e eu preciso dizer que numa entidade pública, não necessariamente você vai utilizar todos os capitais, todos os insumos dentro do seu processo produtivo, dentro com todos os mapeamentos de risco, com todas as perspectivas de futuro, com todos os desempenhos, com toda a cadeia de valor, enfim, com todo o modelo que a entidade tem, ela vai trazer os seus produtos e serviços. E a partir daí nós teremos condições de saber quais são os impactos. E aqui que é o grande diferencial, gente. Nós não estamos pensando só nos produtos. Eu já começo a pensar em quais são os impactos que eu vou gerar na sociedade como um todo, para os meus clientes, para a minha sociedade, para os meus funcionários, para o governo, né? E aí, por isso que eu falo muito forte sobre a questão da sustentabilidade, e eu faço um link com o relato integrado. Até aqui, queridos, tudo bem para vocês? Então, o que eu tenho para dizer aqui? Quando a gente fala de relato integrado, a primeira coisa que eu preciso deixar claro é que nós estamos enfocando o longo prazo. Eu não estou enfocando o curto prazo. Claro que vamos falar do curto prazo também, mas o foco é em como eu gero valor ao longo do tempo. E mais, a gente começa a perceber nas entidades privadas que o valor maior está nos intangíveis. E na administração pública, como faz para que você, cidadão, entenda que o valor que compulsoriamente eu arrecado, eu estou devolvendo para você? Então, aqui é muito mais sutil, é muito mais tênue essa ligação. E por isso que todos os olhos estão aqui. Nós queremos saber como é que essa entidade está devolvendo para a sociedade aquilo que compulsoriamente ela arrecada. Tá bom? E por que relatórios integrados, né? Porque a ideia não é fazer um novo relatório, uma coisa nova, uma coisa... não. A ideia é você conseguir falar a mesma língua, tanto de um lado quanto de outro da empresa. A ideia é que a gente pare de pensar cada um na sua barriga e comece a pensar de maneira integrada, principalmente por conta de todos os escândalos que aconteceram aí desde 2000, que levaram muitas partes interessadas a questionar a confiabilidade, a relevância dos relatórios financeiros. Nós começamos a perceber que não vale a pena somente olhar para relatório financeiro. Ontem eu estava falando com uma turma minha de governança sobre o incidente de Brumadinho. A gente está falando de uma perda de 100 anos para a terra e de 500 anos para mar. Nós estamos falando aí de um accrual que já não tem mais, não consegue mais se pagar. Eles estavam no índice de sustentabilidade, que lá no Ibovespa está pagando mais. Eu trouxe até aqui para, se der tempo, eu mostro para vocês, mas enquanto o índice de sustentabilidade paga 280%, o Ibovespa está pagando, na mesma medição de período, 211%. Ela foi banida do índice de sustentabilidade. Então, hoje, a sociedade está querendo saber. Já não é mais o mercado só está reagindo. Então, os relatórios de sustentabilidade, pelo fato de ainda serem frágeis, na medida em que não apresentam informações conectadas aos relatórios financeiros, o relato integrado fala o seguinte: opa, eu quero saber, eu quero que agora vocês me contem uma história só. É isso que me importa.
E a partir daí, gente, a gente começa a levar em consideração os provedores dos capitais, eles precisam saber, eles precisam ter informações de melhor qualidade. E uma informação que comece numa ponta e vá para outra ponta, que seja concisa, estratégica, orientada para o futuro e que não seja dicotômica, cada um falando uma coisa, que seja coesa e que seja eficiente, né? Que demonstre uma prestação de contas e que demonstre esse pensamento integrado que o professor Kassai estava falando. Tudo bem até aqui, queridos? Então, olha, se a gente for pensar como nós evoluímos, eu trouxe aqui, eu vou falar muito rapidinho, nós evoluímos muito, porque lá de 1500 até 1990, a preocupação era ganho e perda, era partidas dobradas, era saber de custo e ponto. De 1990, já de maneira continuada, a gente já começa a experimentar a compreensão do lado social, do lado ambiental, das externalidades, do risco. E, atualmente, o foco tem que ser combinado. Eu preciso entender essas externalidades e começar a mapear melhor o risco. Eu preciso definir, inclusive, os capitais. Eu preciso definir os meus stakeholders, os meus atores envolvidos aqui. Eu não tenho somente que dar notícia para o acionista. Não, eu tenho que dar notícia para todo mundo. Essa é a ideia. E aqui, ó, só para vocês verem, esse relatório que vocês já devem conhecer da Standard Poor's, ela diz o seguinte: hoje os valores contábeis equivalem a 20% só da conta. Inclusive para valuation. Eu dou essa matéria e eu falo muito dos aspectos qualitativos quando você vai fazer uma análise fundamentalista. Você precisa avaliar de maneira mais estruturada uma empresa. Já não é mais essa coisa de, porque ela me dá tantos bilhões de retorno. Já não diz muita coisa. Eu preciso saber de que maneira que ela faz isso. A que custos ela faz isso. Porque ficou muito claro que a Vale privilegiou, sendo entidade pública, né? Ela privilegiou. E não foi só uma pessoa lá, tá? Para com essa história de achar que foi só um que fez isso. Não foi, não. Então, ela privilegiou o lado financeiro em detrimento, o lado econômico em detrimento ao social e ambiental. E por duas vezes, porque ela era acionista da Samarco. Então, pronto. Então, a gente já começa a falar dessas relevâncias aqui. E para trazer para vocês a diferença de um relatório financeiro e de um relatório integrado, é que o relatório financeiro, ele só vai ver a parte financeira. O relatório integrado, você já começa a pensar de maneira integrada. No relatório financeiro, o importante é o capital financeiro. Já no integrado, eu já quero saber se tem capital natural, se tem capital humano, intelectual, se tem capital manufaturado. Eu preciso conhecer um pouco mais o processo, né? O foco do relatório financeiro é contábil. Então, eu vou tirar uma foto de um determinado período lá atrás. No relatório integrado, eu também vou olhar lá atrás, mas eu quero olhar lá atrás com perspectiva lá na frente. É diferente. No relatório financeiro, eu vou analisar anualmente. No integrado, eu vou analisar anualmente, eu vou acompanhar isso ao longo do tempo e eu quero olhar lá na frente. No relatório financeiro, as divulgações são limitadas. No integrado, você consegue perceber muito maior a transparência disso. Enquanto no relatório financeiro, ele é baseado em princípios e obrigações, o integrado ele é responsível. Você está fazendo porque é a sua essência fazer. Você não teria como não fazer. É como você perguntar na Suíça por que é que eles não têm cobrador e não fica ninguém na porta cobrando. Eles falam assim, mas por que eu não pagaria? Eles falaram isso para mim, eu perguntei, brasileira, eu perguntei por quê. Eles falaram, mas por que eu não pagaria? Não faz sentido para eles. Aqui é a mesma coisa, é responsível. Eu quero saber por que eu não falaria. E, em termos de concisão, a gente pega relatório. Eu cheguei a trabalhar com relatório, a Lenira sabe disso, de 500 páginas de foto.
que ia de nada para lugar nenhum. E tinha foto, inclusive, da pessoa dormindo. Estou mentindo, Lenira? Então, a gente começa a trazer coisas extremamente mais materiais, mais relevantes no relatório integrado. E como é que faz para fazer um relatório integrado de 20 páginas? Porque esse é o nosso desafio, né? Ele tem que estar baseado em tecnologia, ele precisa estar linkado. Se eu quiser saber mais sobre sustentabilidade, eu acesso o relatório de sustentabilidade. Se eu precisar saber mais sobre contabilidade, eu vou lá na contabilidade. Se eu precisar saber mais sobre os contratos que estão envolvidos, eu vou lá. Eu não preciso ficar... porque como eu estarei trabalhando com pensamento integrado, vocês concordam que a informação vai estar só mais detalhada, mas é a mesma? Essa é a ideia. Tudo bem aqui, gente? Então, olha, a importância do reporte corporativo é o seguinte. Primeiro, para reportar alguma coisa, entidade, eu preciso saber o que é relevante eu reportar. Por quê? Porque quando tudo é relevante, nada importa. E essa é a grande dificuldade das entidades públicas. Eles querem reportar tudo. E eu vou mostrar alguns exemplos que eu trouxe para vocês, vocês vão perceber, nós estamos num caminhar, tá? Então, óbvio que nós vamos ainda, temos muita coisa aqui para a gente avaliar. O importante é começar a fazer. Então, já estou feliz que estamos começando a fazer. Mas a gente percebe ainda uma dúvida muito grande no que reportar. E se a gente sabe no que reportar, eu consigo ter controle melhor. Eu consigo gerir melhor e eu consigo demonstrar de maneira mais assertiva o que eu estou fazendo. Outra coisa, existe uma necessidade de reportar a influência do comportamento. Aí, o que acontece? Sempre que existe essa necessidade de reportar o comportamento, o processo decisório é mais robusto, é mais complexo, eu preciso demonstrar mais, isso é complicado. Se a gente estiver pensando em bons relatórios são transparentes. E se há luz, eu consigo demonstrar melhor o meu valor ao longo do tempo, eu consigo mensurar melhor aquilo que eu estou fazendo, eu consigo colocar números de maneira evidente, eu consigo demonstrar para o mercado, inclusive, nem te conto. Bom, bons relatórios também ajudam a construir uma relação de confiança. Agora, você imagina nós, cidadãos, que pagamos impostos, e por conta dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, a gente, não sei se vocês separaram, mas a conta de luz veio mais alta. Veio ou não veio? Veio, porque teve um aumento da tributação aí em maio. Em maio, gente, no ápice do que nós estávamos vivendo. Você sabe para que veio esse aumento da tributação? E ficou quietinho, ninguém falou. Só quem observa a conta. Eu sou de finanças, desculpa, eu observo a conta. E aí eu liguei lá para reclamar. Aí eles me mandaram. Teve um aumento de 50% da tributação. Só que se eu não tenho confiança, como você acha que eu me senti recebendo essa notícia, que a conta saiu de 100 e foi para 200? Não, foi para 300. E aí? Então, se a gente começa a trabalhar com um reporte integrado, eu já saberia. Eu, como consumidora, eu, cidadã, eu já saberia para que foi feito esse aumento, do que veio esse aumento, aonde foi utilizado, e eu ficaria mais feliz de pagar. Faz sentido? Porque quando a gente não tem transparência, as coisas doem. E eu não consigo perceber valor ao longo do tempo. Tudo bem? Então, o que não é o relato? O relato não substitui nenhum relatório. Já começa daí. Ele não substitui, ele não é resumo, ele não impõe indicadores específicos, ele não impõe que você utilize
todos os capitais, ele não impõe monetizar, ainda colocar valor na empresa, nada disso. Porém, nós vamos trabalhar com todos os capitais, justamente para demonstrar a nossa reputação. O relato integrado está muito mais ligado à reputação. E reputação diz respeito àquilo que os outros pensam sobre mim. Por isso que eu vou conseguir demonstrar valor ao longo do tempo. E aí, olha, os relatórios antigos eram... E tem vários relatórios, que eu tenho analisado, que já utilizam o princípio do relato integrado, mas que eles não conseguem ser concisos. Eles não conseguem ainda demonstrar poucas páginas o que eles fazem. Eles fazem, assim, uma lambança, sabe? Mas tudo bem. Tudo bem, porque eles estão começando. Eles precisam começar a entender. Então, a minha missão é falar, é ir nas prefeituras, é ir no Estado, é ir nos lugares e falar e mostrar para eles, olha, vamos conversar, o que você está mostrando? Às vezes as pessoas querem fazer, inclusive, campanha política com prestação de contas. Não é para isso. Não é, fica feio até. E aí você começa a trabalhar isso, a demonstrar que se eles tiverem uma visão mais orientada para estratégia, eles vão usar o relato integrado de uma maneira estratégica para melhorar o seu desempenho. E a melhora do seu desempenho vai fazer um marketing sozinho para eles. Eles não precisam escrever. Entendeu? Essa é a ideia. Bom, aqui eu já fui falando da área pública, né? Eu já vou fazendo ligação do relato com a área pública, porque essa, né? Então, para vocês entenderem, o que a área pública precisa fazer é dar publicidade daquilo que ela faz. E isso está no artigo 70 da Constituição Federal. A Constituição Federal, enquanto gestora do CREA, ela era minha leitura de cabeceira. Eu só fazia as coisas na administração pública, alicerçada na Constituição Federal, alicerçada em todas as leis, E aí eu precisava ter tudo isso. E lá no artigo 70 já dizia que eu precisava da publicidade, que eu precisava prestar contas. Então, não é nada demais o que estão pedindo. Temos que prestar contas, ponto. E o processo de contas nosso, ele é anual. E ele tem 3 grandes partes que eu preciso deixar claro para vocês. A primeira parte é você prestar contas. A segunda parte é a auditoria dessas contas. E a terceira parte é o julgamento das contas dos administradores. Isso tudo aqui, a prestação de contas é a parte que compete à entidade. Da auditoria para frente, eu tenho a auditoria interna, que já facilitaria a minha vida, e a auditoria externa. E o Tribunal de Contas da União está firme e forte. Eles estão, inclusive, estudando todos os modelos, fizeram todos os treinamentos que nós promovemos, nós tivemos o Tribunal de Contas conosco, para que a gente pudesse discutir e eles pudessem mensurar o que deve ser cobrado num relatório. E a importância, né, gente, da prestação de contas, porque quando a gente fala do accountability em governança corporativa, parece claro para entidades privadas, mas na entidade pública, nós temos o conceito da eficiência. Está lá na Constituição Federal também. Nós precisamos ser eficientes e nós precisamos ser eficazes. E para ser eficiente, você precisa trabalhar com a accountability. E eu sei que é um desafio para a administração pública. Eu sei, porque muitas vezes nós não temos o poder. Várias vezes eu estive nessa situação. Mas o que nós temos que levar a conscientização, relacionamento. É o que eu estava falando lá na live sobre liderança, viu, Kassai? É trabalhar com relacionamento para que as pessoas
compreendam a relevância daquilo que elas fazem para o mundo. Eu não vou nem falar de sociedade, não. É para o mundo, porque o que acontece aqui no Brasil impacta o Lêmen, impacta os Estados Unidos, impacta a China. O que acontece aqui impacta tudo. Um bater de asas de borboleta impacta, cria um tufão do outro lado do mundo, a gente sabe disso. Então, a gente precisa começar a trabalhar com formas de garantir o alcance dos nossos objetivos, porque nós temos que dar satisfação para a sociedade. Então, por isso que nós vamos fazer. Não é porque o TCU está cobrando. E olha, gente, eu trouxe até um comparativo aqui para vocês. Na governança corporativa, fala-se do compliance. E eu vou olhar para vocês. Eu conheço, e vocês também conhecem, uma empresa que contratou 109 escritórios de advocacia para garantir que ela estivesse em conformidade, to comply, e ela caiu na Lava Jato. Pronto, falei. Então, é possível você estar em conformidade e ainda cometer corrupção. Preste atenção. Na administração pública, nós temos a questão da legalidade, da moralidade. Nós precisamos mapear risco. Não é uma coisa assim, né? Isso aqui está em lei. Tudo na administração pública está em lei. Nós fazemos porque existe um regramento. Justiça, senso de justiça, fairness. Na administração pública, nós temos que trabalhar com impessoalidade. A questão do disclosure, nós temos que dar publicidade. Tem aí a lei, desde 2012, nós precisamos dar publicidade. E antes da lei, nós já tínhamos que dar publicidade por conta do artigo 70. Então, já tinha que fazer. A accountability, você tem a eficiência. Então, falar que a administração pública é uma coisa e a administração privada é outra, é até a página 2. Porque muitas coisas a gente precisa, sim, demonstrar e demonstrar muito mais. Porque aqui o nosso acionista é você, sou eu, é a sociedade como um todo. É todo mundo que paga tributo. Tudo bem aqui, querido? Sim ou não? Bom, o Alexandre Solzhenitsyn, ele dizia o seguinte, ele dizia o que eu já disse sobre a empresa dos 109 escritórios de advocacia. Mesmo a abordagem mais racional de atuação ética será vulnerável se não houver vontade real para fazer o que é certo. Aí nós começamos a perceber as empresas como um todo. Nós tivemos a Novartis, na década de 70, teve uma doença chamada doença da cegueira, que era uma mosca que picava e deixava as pessoas cegas. E ela, nesse período, sabe o que ela fez? Ela abriu mão da patente dela em prol da sociedade. Essa mesma empresa, na década de 2000, sofreu escândalo contábil. O que eu estou mostrando para vocês? Na década de 70 era uma gestão. Na década de 2000 era outra gestão. Olha como diz respeito a quem está no comando, ao DNA daquela empresa. Diz respeito a quem está gerindo, aos princípios éticos de quem está gerindo. O tribunal ele vem realizando levantamentos periódicos sobre a maturidade da governança na administração pública. E agora é que nós tivemos esse ano foi morto, né? Vamos combinar. Mas para o ano que vem, a ideia é fazer diligência no Brasil inteiro, levando a essa questão da integridade pública, de mapeamento de risco, de que maneira nós podemos fazer o certo. E não é para você receber o Tribunal de Contas como alguém que vai te apontar o dedo, um X9. Não é isso, não. Ele está indo para te mostrar como fazer, para te ensinar como fazer. Olha que magnânimo. Estou com eles lá, estou animadíssima.
principal objetivo de aplicar o relato integrado, então, nas entidades públicas, é dar um instrumento adequado para que eles consigam atingir os seus objetivos. Ele não vai usar porque o TCU está cobrando. Ele vai usar porque ele quer fazer o melhor, ele quer trabalhar com o melhor ao longo do tempo. É por isso que ele vai fazer. Ele não vai fazer porque tem uma lei falando isso. Óbvio que nós estamos no Brasil e a gente só funciona em cima de lei, né? É uma bênção. Mas, graças a Deus, o Tribunal de Contas teve, inclusive, a delicadeza de escrever sugiro que ele não está impondo. Olha a diferença. E no setor público, a expressão gerar valor, ela pode ser entendida como gerar resultados que atendam os interesses da sociedade, que atendam os interesses do minoritário. Que minoritário? Nós, aquele que, sabe, as pessoas que estão pagando imposto, estão aí. Então, né? Então, é para isso que a gente está batendo na tecla do relato integrado. E ele vai se afastar no momento daquela ideia de cada um por si, Deus me livre e guarde. Porque a gente percebeu que cada um por si, Deus me livre e guarde, eu tenho várias empresas dentro de uma empresa. E nós enfrentamos várias vezes dados que vêm de uma área que não coincide com o mesmo dado da outra área. Como é possível isso? Né? Então, a gente começa a trabalhar de maneira participativa, envolvendo a alta gestão, envolvendo as pessoas que estão na operação, envolvendo as pessoas que estão na parte tática e trabalhando com pensamento integrado. E isso, queridos, não é assim, desce duas de calabresa e uma de mussarela, porque nós vamos precisar trabalhar com uma coisa chamada ego. E ego é uma coisa relacionada a relacionamentos humanos. Nós vamos precisar trabalhar e ensinar essas pessoas que elas precisam ter empatia, que elas precisam trabalhar a comunicação, que elas precisam trabalhar a resiliência, que elas precisam trabalhar o pensamento criativo. Tudo isso para falar de relato integrado. Então, eu trouxe aqui alguns modelos de negócio para a gente começar a discutir. Antes disso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se eu estou indo muito rápido, se eu posso continuar, se vocês gostariam de coisa. Bueno, quer contribuir? Cláudio, Kassai. Não, tranquilo, Janaína. Manda bala aí. Aí, no final, se a gente participa de alguma forma, se for... Então, vou lá. Bom, eu trouxe, obviamente, da Petrobras. Olha só que coisa interessante. A Petrobras teve um problema sério em 2014, que todo mundo acompanhou, de camarote. E aí, o que eles começam a perceber? O que nós percebemos aqui? A gente começa a perceber os capitais, ele coloca todos os capitais que ele utiliza aqui, os processos que ele tem, fica muito claro, os produtos, olha que coisa, e os resultados. Ainda, se você olhar com muita tranquilidade, a gente começa a perceber que os resultados da Petrobras ainda estão baseados na demonstração de valor adicionado. Ainda, eles estão caminhando. A gente começa a perceber que eles já colocam algumas coisas aqui, ó, mas estar em sociedade ainda é tributo, tá vendo? É o DVA. Olha o DVA aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ainda estamos falando de demonstração do valor adicionado. Empregados, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui ainda, esses outcomes, ainda estão lastreados na demonstração de valor adicionado. Ok, tudo bem, porque ainda não se consegue mensurar. E nós estamos desde 2000, começou em 2010, estamos em 2020, eles começaram em 2013, então, ok, estamos caminhando, tudo bem? Trouxe aqui também o do Banco do Brasil. O do Banco do Brasil, eu gostei bastante, já se afasta um pouco da demonstração de valor adicionado. A gente começa a perceber aqui, olha,
Ele também utiliza todos os capitais. Eu achei interessante que aqui no capital humano, ele conseguiu mensurar o quanto ele vai de eletricidade, de água, de papel. Olha que interessante, tá vendo? Aí ele colocou todo o processo deles aqui. E aqui, a única coisa que você percebe é que eles ainda fazem confusão em produto, serviço e impactos. Se você observar aqui, ainda tem uma dificuldade em saber o que é produto e o que é impacto. Mas está num caminho, ó, bacana. Tudo bem? Peguei também do Banco Central. O do Banco Central, eles confundem ainda o que é modelo de negócios com cadeia de valor. Óbvio que para você montar o seu modelo de negócios, você vai precisar montar a sua cadeia de valor. Mas modelo de negócios é uma coisa, cadeia de valor é outra. Isso é claro para vocês, gente? Tudo bem? Sim? E aí, o que eu vejo aqui? Eu trouxe mais um de um conselho. Eu tenho vários de conselho, mas eu vou trazer aqui. Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional. Então, olha só. Colocou aqui os capitais humanos, tá vendo? O social, o produtivo, o manufaturado, financeiro. Colocou aqui os processos que tem, colocou os produtos e os impactos. Mas vamos avaliar. Aqui eles colocaram alguns produtos que eles possuem, que é ok. Mas alguns produtos eu fico na dúvida. Por exemplo, vocês concordam que 103.812 ligações atendidas, isso não é produto de fiscalização colegiados, atendimento, gestão de cadastro. 21.471 e-mails respondidos não me diz muita coisa, e nem aqui ligação também não me diz muita coisa. E quando a gente avalia os impactos, a gente ainda percebe que não conseguem mensurar os impactos, mas estão num bom caminho, porque eles já conseguem perceber quantas empresas estão habilitadas, quantos profissionais estão habilitados, quantas profissões estão habilitadas. Eles não conseguem ainda mapear os valores, mas estão no caminho. Faz sentido isso aqui para vocês? Então, eu começo a fazer a avaliação dos modelos de negócio e de que maneira eu consigo visualizar valor ao longo do tempo. Eu não consigo ainda visualizar valor ao longo do tempo nesse modelo de negócios. Eu não consigo visualizar valor ao longo do tempo nesse modelo de negócios, porque não é um modelo de negócios, né? Mas estamos no caminho. E aí, olha, eu trouxe algumas empresas brasileiras que já estão encabeçando o relato integrado. Todas essas empresas, por acaso, se encontram no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, todas elas. Então, você começa a perceber como esses valores estão sendo percebidos pelo mercado. E só estão sendo percebidos pelo mercado porque é um clamor da sociedade. É um clamor da sociedade. As pessoas querem saber. E é por isso, Kassai, que eu fico batendo. Aqui, ó. Ó o Bueno. Olha que belezinha aqui, ó. O Bueno. Essa foi a nossa turma de 2019. Né, Bueno? O Cláudio. É nóis. Aqui em 2020. Olha lá o Cláudio. Cláudio aqui. E nós estamos trabalhando. Aqui nós tivemos representado aproximadamente 20 entidades em cada treinamento desses, inclusive online. Nós tivemos assim uma expressão forte das pessoas buscando conhecimento justamente para
essas entidades querendo entender melhor como funciona, buscando realmente acertar o alvo, buscando realmente entender os seus processos, o seu modelo de negócios e buscando trazer valor ao longo do tempo. E a nossa missão, viu, Kassai, está sendo disseminar esse conhecimento, disseminar esse entendimento do relato integrado, desmistificar isso para as pessoas, para que a gente consiga ter lá na frente uma sociedade mais transparente, uma sociedade que consiga observar os seus relatórios, que consiga avaliar as suas entidades públicas e consigam perceber se aquilo que elas estão pagando em termos de tributo está voltando para ela em termos de serviço. É isso, meu querido. O Cláudio colocou... Então, o Cláudio colocou o seguinte, olha, ele mandou para mim de maneira privada, ele me mandou no chat o seguinte: quais os desafios de adaptação do relato integrado para as entidades públicas? Você acredita que o relato integrado deva ter uma adaptação do framework para instituições públicas? Eu acho que não, Cláudio. Eu acho que hoje está muito claro o que se espera. Não existe uma cobrança, por exemplo, de que eles usem todos os capitais. Eles não precisam usar todos os capitais, mas eles precisam, sim, entender o que eles fazem. As entidades públicas precisam entender como é que elas geram valor para a sociedade ao longo do tempo. E no framework, você consegue visualizar todos os pontos que devam ser considerados relevantes para a administração pública. Ela tem que levar em consideração que ela faz parte de um ecossistema. Ela faz parte de um ecossistema aberto. Ou seja, ela vai coexistir com as demais entidades públicas, ela vai coexistir com a sociedade, ela vai coexistir com todos os colapsos que a gente está passando aí, com todas as coisas que estão passando, e ela precisa se adaptar. Estamos no mundo VUCA, né? É isso. Muito boa resposta, Janaína, né? Eu também concordo com você, e até porque o framework sempre foi dito que ele é principiológico, né? E na verdade, o relato ele é mais um processo, né, do que um relatório, como você comentou. Tá? Então, a gente abriria aqui para... Nós temos mais algum tempo para perguntas dos participantes, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Um por vez, né, para não ter tumulto, né, professor? Isso, de preferência. Então, enquanto ninguém pergunta, eu tenho bastante dúvidas, né? Porque eu nunca parei para elaborar um relato de uma entidade pública, né? E a gente tem um desafio aqui para... Eu moro em Jundiaí, né? A gente está contatando aqui para elaborar um do município, né? Da cidade de Jundiaí, né? Mas a gente já elaborou relato integrado de entidades sem fins lucrativos. Ele tem um orçamento, parecido com uma entidade pública, então eu imagino que numa entidade pública o capital financeiro fica muito mais evidenciar que ele é uma parte muito pequena do valor gerado, né? Então eu faria essa pergunta para a Janaína. Então eu imagino assim, o processo de evolução do relato integrado das entidades públicas talvez demore um pouco mais. Porque numa entidade financeira, ele já tem o capital, pelo menos o capital financeiro, muito bem avaliado. Aí começou a avaliar os não financeiros. Então, na verdade, não é que as empresas estão confundindo também, né?
mas elas desconheciam, na verdade, né? A gente tem testemunho da Petrobras, do Itaú, etc., etc. Quando foram montar a matriz de materialidade, eles confessaram, ninguém sabia o que é materialidade. Então, tem que ter um foco, né? Então, quando se foca só em investidor, aliás, não é nem o investidor, o dividendos, né? O retorno, a taxa de retorno é uma coisa. Agora, quando você avalia a entrada e saída de capitais financeiros, então, as empresas estão evoluindo. Então, eu perguntaria assim, eu imagino que a evolução, assim, o trabalho vai ser muito maior na entidade pública, porque envolve muito mais parceiros, stakeholder, né? Como você comentou, cada cidadão é um parceiro, um acionista, né? De uma entidade pública. Então, imagine montar essa matriz de materialidade. Então, assim, eu perguntaria, como que você pensa em sugerir ou começar a fazer essa matriz de materialidade? Que numa empresa financeira mais capitalista é difícil. Imagine numa entidade pública, né? Para tentar identificar o que é relevante para começar a fazer o relato integrado. Então, o que você pensa? Então, eu acho que na administração pública, o que nós precisamos começar a fazer é levantar os principais fatos materiais. E o grande problema na administração pública é que, como nós trabalhamos muito com o aspecto contábil, quando você fala de assuntos materiais, eles vão levar em consideração assuntos financeiros, e não é. E o que nós precisamos fazer, em termos de ação prática, é levar, por exemplo, numa prefeitura, óbvio que os stakeholders são muito mais amplos. Essa questão ela tem que ser levada para a Câmara dos Deputados, tem que ser levada para a saúde, para a educação, mas vai precisar levar todas essas ideias, afunilar, e vai depender, a minha sugestão tem que estar atrelado ao plano plurianual, para estar ligado à estratégia. Então, eles vão pegar um monte de temas materiais e vão fechar, sintetizar em cima do que está previsto no plano plurianual, inclusive em termos legais. Faz sentido para você? E aí eles vão falar, neste ano, diretriz orçamentária, neste ano nós vamos privilegiar esses temas materiais aqui, que está no macro material do plano plurianual, e vamos, né? O importante, Cassai, é começar a fazer. Porque começando a fazer, eles vão percebendo que eles vão melhorando. O negócio, no primeiro ano sai uma coisa medonha. No segundo já sai um bocado melhor. No terceiro ano já começa a sair um pouco melhor. E aí a gente começa a descolar isso, essa materialidade do partido político. Por que eu falo isso? Porque você vai atrelar ao plano estratégico. E vou te contar uma coisa, ainda bem que a pessoa que assume precisa cumprir o último ano da outra pessoa, porque ele vai precisar ter uma sequência lógica naquilo. E você sabe o que vai trazer luz? A transparência. Quero ver. Se começar a colocar, não vai fazer. Mas isso estava no tema material. Isso era material. Por que não vai deixar de ser? Aí, eu gostei muito dos três aspectos. O que é primeiro a transparência, né? Reportar. A outra seria o que? Uma auditoria, controle interno, e depois a aprovação de contas, né? Você vê que na pessoa jurídica, nós ainda, nas empresas privadas, nós estamos caminhando ainda. A gente está começando a falar em auditoria agora. Então, talvez fosse interessante levar essa ideia para as empresas privadas, né? Primeiro, o processo de reportar. E aí a própria comunidade civil, né, vai avaliar. O segundo, uma auditoria, isso que as empresas estão fazendo, já fazem com relatório de sustentabilidade. E depois a aprovação, digamos, vai chegar um momento que cada cidadão, cada munícipe, né, ele vai ser capaz
de olhar e conseguir aprovar as contas, né? Eu imagino assim, aqui na cidade de Jundiaí, se eu pegar o orçamento do município e dividir pelo número de habitantes, eu já fiz isso, eu imaginei que era mais fácil pegar esse dinheiro e dar para cada cidadão e falar, se vira aí com transporte, saúde. Mas é tão pequeno, né? É tão pequeno que não daria para nada. Mas se ele falar assim, olha, eu tenho um orçamento de 100, mas com esse 100 eu vou produzir 1 milhão de serviços, né? Então, esse é o valor agregado. E obviamente, é muito mais capital não financeiro. Agora, imagine um dia cada pessoa da sociedade civil conseguir avaliar isso. Falar, olha, eu gosto de morar nessa cidade ou no país, né? Ou no Brasil, que você comentou, né? Então, você sabe que eu acompanho de perto o processo orçamentário do município aqui de Campinas. E eu vejo que sempre que existe assim, essa sessão pública, e você vai nessa sessão pública, as pessoas só ficam pedindo. Então, a gente percebe que é um puxa-puxa, sardinha para cada lado, lembrando que a receita não vem do céu, vem de um lugar só, que é do bolso do contribuinte. E o valor para essa receita, ela está estipulada, existe uma métrica, por mais que você tente fazer uma ginástica sobrenatural, não tem o que passar. Mas se você estivesse trabalhando com relato integrado, ficaria muito mais fácil você justificar o seu processo orçamentário de acordo com a materialidade. Exato. E de acordo... Porque aí ela vem falar, não, mas eu quero X para a minha câmara aqui. Ok. Gente, chega ao cúmulo de que a pessoa pede um aumento de verba e nem no ano anterior nem gastou a metade do que pediu. Mas ele quer o aumento. Porque não tem, está cada um por si. Está cada um por si. Ninguém pensando de maneira integrada. E o relato integrado nas prefeituras, eu acho que seria cirúrgico. Então, o Cláudio está falando aqui para mim, você poderia citar alguns aspectos relevantes da materialidade? Tem vários assuntos nas prefeituras que poderia ser material. Se você pudesse pegar um item material e fosse até o fim com aquele item material, as pessoas se sentiriam parte e faria sentido. O problema é que eles querem levar tudo material. E quando tudo é relevante, nada importa. Esse é o grande processo. A Janine falando aqui para mim, qual a importância de um modelo, a importância de um relatório de sustentabilidade que segue a metodologia do GRI, ajuda no processo de consolidação e integração das informações? Então, eu gosto muito do GRI, o Cláudio fala muito do GRI, e uma coisa não depende da outra. Eles se complementam. O GRI, ele na verdade, ele normatiza a sustentabilidade. Me corrija, Cláudio, sinta-se à vontade, tá? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas o GRI, ele vai normatizar os relatórios de sustentabilidade, né? Agora ele vai ser complementar ao relato integrado. O relato não pressupõe que você tenha que fazer um novo relatório, escrever alguma coisa, redescobrir a roda. Não é isso. Tudo bem? Posso fazer uma perguntinha? Pode. Quero perguntar para você, Janaína, o seguinte: a gente tem percebido agora, com esse advento do Covid-19, né, uma preocupação muito grande do mercado com ESG, né, que é o ambiental, social e governança. A gente escutava muito falar do ESG através da questão do relato integrado e tudo mais. Mas, se você for ver o ESG, basicamente, ele é a sustentabilidade, né? Porque ele tem lá o ambiental, ele tem o social, tem a governança, que é a base da sustentabilidade, né? E até a própria Sônia
a Sônia, agora esqueci o sobrenome, exatamente, ela coloca mais um E na frente, que é o econômico, ou seja, é o triplo bottom line, é o tripé da sustentabilidade, mais a governança. Né? A gente tem percebido muita preocupação nisso. Por que tem essa preocupação? Porque essa visão do ESG é uma visão mais financeira. Né? Quando você fala da sustentabilidade nas empresas, você fala do triple bottom line. Né? Quando você fala do triple bottom line e tudo mais. Então, o que acontece? As empresas parece que não entenderam muito o recado da sustentabilidade, mas estão entendendo o recado do ESG porque o ESG mexe no bolso. Né? Larry Finkel falou, por exemplo, que não vai liberar dinheiro para as empresas que não tiver a sustentabilidade na estratégia. Isso aí, Janaína, você acha que deve impactar as empresas? A gente tem percebido uma movimentação muito grande das empresas em ter no seu conselho de administração profissionais de sustentabilidade. Você percebe as empresas procurando nós, consultores, para fazer relato integrado, para fazer GRI, né, para fazer um levantamento do que a empresa está fazendo hoje, colocar no relatório, por que quer abrir o capital, quer fazer o IPO. Isso também deve, com certeza, refletir nos relatos integrados dos órgãos públicos, com certeza. Né, que a própria cobrança da sociedade agora deve ser maior em função de toda essa movimentação do ESG. Você tem essa leitura, é essa leitura que eu faço. Né? Eu percebo uma movimentação muito grande com o ESG por causa do dinheiro, ou seja, mexeu no bolso, que é o órgão mais sensível do ser humano, agora todo mundo vai querer sair correndo atrás, inclusive de relatos integrados, seja ele na esfera privada, que são as empresas, seja ela na esfera pública. Você tem essa leitura também? Até queria escutar o professor Kassai. Eu acho que essa leitura que eu faço, você também tem essa leitura? Opa, eu tenho sim. Sabe por quê? É o que eu falei para você. Hoje, a sociedade está cobrando um posicionamento e o mercado está reagindo. Então, quando a gente fala de aspectos qualitativos, esse é um ponto principal para trazer uma empresa, por exemplo, no índice de sustentabilidade empresarial. Atualmente, a gente está com 30 empresas, de 400 e pouquinha, que estão listadas na Bolsa. E se nós formos levar em consideração, em termos Brasil, o que são 400 empresas para um país como o Brasil? Pífio, pífio. Mas estão percebendo a relevância que dá de retorno financeiro quando você se torna sustentável. Então, o que eu vejo? Pela questão de sustentabilidade do negócio, ou seja, de perenidade do negócio, elas estão se reposicionando. Elas tanto estão que a Vale está tentando tudo quanto é jeito, a Gerdau também, voltar para o índice de sustentabilidade, que as duas foram banidas, né? Fala, Kassai, o que você acha? Esse é um assunto longo, né? Mas o que eu sinto é que é uma felicidade, porque o mundo, essa questão de relatórios com informações não financeiras, acho que finalmente chegou no mercado. Né? Acho que começou lá no mercado financeiro, os grandes investidores. Os próprios investidores já estão pedindo informações, né? ESG virou moda, né? Você viu que estão até normatizando as normas internacionais, já tem minutas aí para definir o que é um ESG, um relato integrado. Então, eu acho que são forças paralelas que vão chegar no mesmo resultado. E na minha visão, o que difere o relato integrado do ESG, do GRI, dos relatórios de sustentabilidade ou de conjuntos, o próprio formulário de referência das empresas, que tem lá 500 páginas, e 95% são informações não financeiras, né? Então, o que diferencia o relato integrado de todos esse conjunto de informações é o quê? Não morrer na praia, ou seja, a contabilidade evoluiu e chegou num modelo, né, que pode ser comparado, etc., né? Dá para avaliar a taxa de retorno.
Agora, você pega um relatório que tem um monte de informações financeiras, as pessoas se perdem. Então, o relato integrado, na verdade, ele não é mais do mesmo. Ele é uma forma de olhar todo o conjunto desses relatórios, né, de informações e numa página, avaliar o que é relevante, o que é material, o que agrega valor, e sempre olhando o longo prazo. Então, eu diria assim, não é que os relatos integrados ainda estão num princípio básico, né? É que os próprios gestores não sabem fazer isso, né? Então, o que é relevante? Cada um tem um conceito de relevância, é essa a primeira coisa que descobre, né? A questão dos silos, né? Mas quando todos olham para um objetivo comum, demora alguns anos para os gestores enxergarem o que realmente vale, né? Então, eu acho que é um amadurecimento, não só nos relatos corporativos, mas no próprio processo de gestão corporativa, né? E eu acho que é um caminho sem volta. Então, a gente está conversando aqui, imagine daqui a 50 anos, né? Quem sabe alguns de nós estejam vivos, né? Mas todo esse ferramental que foi desenvolvido para a contabilidade financeira, aplicado sobre relatos integrados. Imagine análises de indicadores, e não é só a situação econômica, financeira, valor de ações, essas coisas, mas avaliando todo esse conjunto, né? E no final das contas vai bater com a intuição do, digamos assim, do cidadão, né? Do cliente final, né? Ele olha e fala assim, ó, eu gosto dessa empresa, estou feliz. Ou eu gosto da minha cidade, estou feliz. Mas não só olhando um aspecto financeiro ou político, mas com um amadurecimento, né? E eu acredito que os alunos, olha os alunos dessa disciplina, né? Da disciplina que teve hoje de manhã, falava sobre desenvolvimento sustentável, né? Esse pessoal é diferente de nós, né? Que tem uma idade aí já mais madura, né? Então, eles estão preparados para avaliar de forma diferente, né? E olhar tudo o que é relevante. Então, era isso. Deixa eu só, se vocês me permitirem, fazer só um compartilhamento da tela para mostrar uma coisa para vocês aqui. À vontade. Para ficar legal aí para os alunos, que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ah, sim. Aqui você fala algumas explicações das terminologias. Você tem o ESG ou ESG, que é utilizado muito no mercado financeiro, né? Sigla em inglês que significa ambiental, social, governança e econômica, que visa a né? Aí no mercado bancário, ele é utilizado a terminologia risco socioambiental. E no mercado empresarial corporativo, sustentabilidade, critérios econômico, social e ambiental. Eu acho que tudo isso daqui a gente já conhecia bastante, mas aqui começou a pegar agora, porque o mercado financeiro começou a falar aqui, amigo, você vai querer meu dinheiro? Enfim, 3 trilhões de dólares para colocar no mercado? Eu quero ver como é que está o seu relato integrado, eu quero ver como é que está o seu GRI, eu quero saber como é que é efetivamente, se você está... Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, realmente você está praticando aquilo que você está falando ou não, né? Eu acho que isso aí vai ser um ponto de partida, e isso deixa nós, que somos apaixonados pelo tema da sustentabilidade, e que temos o relatório integrado, o GRI, ou a ISO 26000, o relatório dos indicadores ETS, seja qual for, como uma ferramenta importantíssima, porque a sociedade realmente, como a Janaína falou, está cobrando e vai cobrar cada vez mais, né? A mudança das nossas atitudes, né? Se você perguntar o que é sustentabilidade, dentre outras coisas, é mudança de atitude. Então, eu acho que é fundamental. Eu fico muito contente, né, que o relatório integrado esteja entrando no órgão público, porque é a nossa salvação, realmente, né? E a gente vê um presidente falando que hoje não precisa mais daquela operação que chama da Lava Jato, porque não tem corrupção no governo federal. Tá? Então, quer dizer, a coisa está mudando, né? Isso é muito importante que esteja acontecendo, felizmente.
Olha, queridos, deixa eu só falar uma coisa. Eu estava agora dando uma olhada nas perguntas que vieram para mim. O Cláudio perguntou como faria para fazer a materialidade em conselhos de fiscalização, quais são os agentes relevantes, né? Eu diria o seguinte: primeiro, a gestão; segundo, você deveria olhar o pessoal da fiscalização, e quando eu falo pessoal da fiscalização, são as câmaras também. Terceiro, os conselheiros deveriam entrar para a gente avaliar, questionar, porque eles representam a categoria né, os profissionais, então teria que fazer uma pergunta sobre eles. E acho que, basicamente, para a gente começar a brincar, esses aqui. Você poderia começar a fazer uma maternidade em cima deles. O Vitor está me perguntando aqui, ó, Janaína, com relação aos exemplos de modelos de negócio que foram citados e que apresentaram dificuldades em saber qual é o seu produto e impacto, pergunta, existe alguma ferramenta para diminuir essa dificuldade? Sabe qual que é a ferramenta, Vitor? É você entender melhor o seu modelo de negócio e entender melhor o que você quer reportar. Não existe uma receita de bolo, mas o que você precisa entender é o que faz com que a sua empresa, a sua entidade, gere valor ao longo do tempo. Essa é a pergunta. Se você conseguir responder isso, você vai ter noção do que você quer, do que você vai reportar, do que você vai demonstrar. Que mais que ele falou aqui? Como fazer as entidades saber qual o seu real impacto? Elas conhecerem o seu modelo de negócio. Elas vão ter que fazer, todas elas vão precisar fazer um mapeamento de processo. Todas. Né? Sem exceção. Acho que é isso. Bom, olha, pessoal, só lembrando aqui, o professor Bueno e o professor Cláudio, agora nos dias 17 e 18 de novembro, estamos novamente no nosso treinamento de relato integrado para entidades públicas, e agora nós estamos na IN 84, que já saiu, já saiu a normatização dessa IN. Então, só para você saber, Kassai, no final do ano, as entidades públicas já precisarão reportar algumas coisas, porque como o relato integrado é um processo, o relatório, em tese, é fruto do processo, certo? Então, se é fruto do processo, você já tem que reportar via portal de transparência. E aí as entidades estão com muitas dúvidas do que fazer, de como trabalhar, de como reportar isso, principalmente porque elas acabaram de entregar a prestação de contas agora em agosto do ano passado. Então... E eu faço um convite para você, para todos os alunos que estiverem aqui, se tiverem interesse de participar conosco, vai ser um grande prazer receber vocês no nosso treinamento. Viu? Ok, então acho que nós... Agradeço muito você, Kassai, pelo convite, agradeço o Cláudio, que me apresentou a você, agradeço a presença de todos vocês aqui, muito obrigada. Ok, então, em virtude do tempo que já está estourado, né? Nós vamos dar por encerrado. Muito obrigado, Janaína. Muito prazer em conhecê-la, não é pessoalmente, mas é virtualmente. Esperamos que seja o início de uma parceria aí boa para a gente ajudar o mercado aí, né, nesse processo demorado. Ao Luiz, ao Cláudio, né? E a todos os alunos, muito obrigado. Eu quero participar do congresso, hein, Kassai? Me convida. Sim, será convidado.